Hoje eu vou te mostrar por que o valor em cada elo é a nossa sétima tendência do Guia Visão ESG 2026. Aqui a gente está analisando que cada empresa passa, a partir de agora, na verdade nos últimos anos, mas cada vez mais forte, a se responsabilizar pela sua cadeia de valor. A gente está falando que não só as empresas vão se preocupar com as suas emissões, mas elas também vão olhar cada vez mais para o valor das emissões que estão acontecendo dentro da sua cadeia de fornecimento, seja upstream ou downstream, quando a gente fala dos fornecedores ou dos seus clientes. Então a gente está vendo que existe uma mudança, obviamente quando a gente fala de inventário de carbono, a gente fala sobre escopo 1, 2 e 3, e eu vou mostrar algumas evidências para você que indicam que o escopo 3 está cada vez com uma lupa maior dentro deles. Um deles, só para trazer aqui, é do SBTI, o Science Based Targets Initiative, que mostra que hoje, na média, a gente tem o escopo 3 11 vezes maior do que o escopo 1, representando até mais do que 70% das emissões em média das empresas. É óbvio que isso não é uma realidade de todas as empresas, mas eu vou te mostrar ao longo desse vídeo exatamente algumas evidências que mostram que a gente está caminhando para essa preocupação cada vez maior. Para falar empiricamente de dois casos aqui, eu tenho dois clientes, ambos de relatórios de sustentabilidade, um que criou justamente o seu relatório pensando em toda a demanda que os seus clientes estavam trazendo para eles, Então a gente observa que essa preocupação pelo valor que a cadeia de fornecimento tem, vem ficando mais forte. A gente vê grandes empresas, grandes conglomerados trazendo cada vez mais avaliações de sustentabilidade da sua cadeia de fornecimento, então isso também acontece. E do outro lado, o segundo exemplo, onde a empresa começou a se preocupar cada vez mais em, ao invés só de compensar as emissões de escopo 3, fazer um esforço real e estratégico para estar mais próximo dos seus fornecedores e ajudá-los nos seus processos de descarbonização. Agora vamos para as evidências, porque talvez seja a parte mais importante que você esteja curioso. A gente começa desse olhar com a European Corporate Sustainability Due Diligence Directive, que é a CSDDD, conhecido como, a Diretiva de Devida Diligência de Sustentabilidade Corporativa. O que essa legislação diz? Que basicamente empresas de determinado porte, e a gente tem um cabo de guerra aí, vocês devem ter ouvido na tendência 1 do cabo de guerra regulatório, que com um ônibus, o pacote ônibus europeu, tudo foi ficando um pouquinho mais flexível, o escopo foi ficando menos abrangente e mais específico, pegando menos empresas. Mas o que eu quero trazer aqui é que a preocupação está lá. Essa aqui é uma publicação um pouco mais antiga, de 2024, e aqui a gente já tinha que ela tinha sido aprovada e ia entrar em atividade em 2 anos, ou seja, em 2026, ano atual. O que aconteceu foi que no final do ano passado, ou ao longo do ano passado, a gente teve o pacote ônibus e essa flexibilização, diminuindo o escopo de empresas, ele modificou. E o que a gente tem agora é uma quantidade menor de empresas, só as maiores mesmo, e alguns detalhes, isso aí você precisa entrar na regra agora, porque ela está mudando a cada mês, a cada nova conversa lá do Parlamento Europeu, a gente tem tido mudanças. Mas a gente consegue ver aqui que o resultado da votação lá atrás foi para que essa nova legislação de devida diligência na cadeia de valor entrasse em vigor. Então a gente vê a primeira evidência que mostra que mesmo com esses backlashes, vai e volta, esse cabo de guerra regulatório, a gente tem sim uma pressão levando a gente para o olhar da cadeia de valor, o valor em cada elo. Eu dei uma palestra no ano passado, eu estou gravando esse vídeo em 2026, que levava justamente esse olhar da importância que as empresas têm dado cada vez mais para sua cadeia de valor. Então a gente tem exemplos onde as empresas buscam fornecedores que tenham práticas socioambientais corretas. Então, se tiver prática trabalhista fora do lugar, se tiver algum problema, não vou nem falar aqui das listas de trabalho análogo à escravidão,
normalmente ou está fora, quando é um caso muito grave, ou precisa se adequar rapidamente para continuar como uma fornecedora da empresa. Então é uma preocupação que a gente tem visto aumentar. Obviamente, como tudo, né, a gente tem pontos positivos e negativos, então aqui a gente traz a proposta, né, do ISSB, que é o International Sustainability Standards Board, para reduzir, né, o Scope 3 Reporting Requirements, ou seja, os requerimentos, né, os requisitos de reporte relacionados a Escopo 3, principalmente, né, voltado para o S2, né, IFRS S2, que está relacionado ao clima. Também lá no primeiro vídeo que eu gravei, eu mencionei em alguns outros, né, como o IFRS tem ficado cada vez mais forte aqui no Brasil, né. Esse ano, 2026, é o último ano onde as empresas podem não reportar caso elas não queiram, porque a partir de 2027 elas vão ter que reportar IFRS S1 e S2, utilizando como base o ano de 2026. Obviamente, só lembrando, essa é uma diretriz para empresas de capital aberto de acordo com a resolução 193 da CVM. Mas aqui o que a gente traz, né, é um olhar, né, que obviamente vai ter sempre esse cabo de guerra, onde em 2025, em maio, a gente teve essa diretiva, essa proposta para reduzir essa análise. Quando a gente olha, eu não sei se você está acostumado com inventários de gases de efeito estufa, para o escopo 3 a gente tem uma série de categorias que vão permitir que você entenda para cada uma dessas categorias onde a organização que está sendo analisada ela é mais, entre aspas, ofensiva ou não. Então, isso tudo vai trazendo para a gente mais esse entendimento, né, que apesar, né, de redução de escopo, diminuição, avanços e coisas do tipo, a gente percebe que a preocupação ela está lá, né? A gente vê as empresas cada vez mais conversando e falando sobre isso. Então é bem importante que você esteja de olho aí na sua empresa também. Talvez esse aqui, né, que eu comecei falando sobre ele, seja o artigo mais interessante dessa lista de evidências aqui, né? E ele é até mais antigo, mas eu gosto muito dele porque ele é da Science Based Targets Initiative, né, o SBTI, e traz aqui para a gente um olhar principalmente aqui, né, do peso que o escopo 3 tem de maneira geral, né, na nossa média geral. Obviamente que você pode falar de uma empresa, né, uma indústria, talvez tenha um escopo 1 mais forte e tudo mais, mas de forma geral, quando a gente faz essa análise de forma holística, a gente tem um impacto do escopo 3 sendo extremamente forte, né? Então, a gente vai olhar aqui, só trazer esse texto para vocês. Todas as companhias que estão submetidas, né, à validação do SBTI precisam ter uma análise completa de escopo 3, né, no inventário, e 96%, né, das empresas já validadas incluem escopo 3. Então, isso tudo vai mostrando para a gente a seriedade que esse tema vem recebendo ao longo da história, né, ao longo dos últimos anos. E aí um ponto que eu acho que é importante a gente debater e conversar aqui é o escopo 3, ele normalmente é um problema para as empresas, porque se ele representa 70% do total das emissões, a empresa não quer compensar isso tudo, né? Algumas correm fora. E se só estiver compensando ao longo do tempo, vai ter problema, porque vai cada vez gastar mais dinheiro, né? De maneira geral, se a empresa estiver ampliando suas operações, a tendência é que o escopo 3 aumente também. Então, qual é a minha sugestão para você? Pensar em estratégias onde você consiga apoiar empresas da sua cadeia de valor, seus fornecedores, que talvez não tenham uma estrutura, uma maturidade relacionada a práticas de sustentabilidade, para que você ajude em planos de descarbonização. Os planos de descarbonização, eles obviamente são super complexos, né? Não necessariamente precisam ser, mas normalmente você vai ter várias camadas, você precisa analisar inventário, precisa analisar quais são as maiores fontes de emissão da empresa, para que você consiga pensar como reduzir essas fontes, mas você tem tanto as estratégias, né, de diminuição e organização de uma certa forma, você tem uma parte que lida com investimento. Então, para tudo que não lida com investimento, onde você não precisa fazer um investimento em CAPEX, você não precisa ter uma mudança mais grosseira nesse sentido, faz muito sentido, pelo menos na minha opinião, que você avance e ajude as empresas que você está conversando a ter uma mudança de postura, uma primeira análise, entrar em inventário de carbono, em inventário de gases de efeito estufa, e a partir daí, com esse diagnóstico, consiga traçar planos de curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala do SBTI, né, a gente tem
o mid-term e o long-term, então você pode olhar, né, para o curto prazo para entender dentro de 5 a 10 anos o que pode ser feito e talvez lá para 2040, 2050, onde vocês podem e querem chegar. Então é um caminho que eu acho que é bem importante, e aqui nesse link, né, que está disponível para você, tanto aqui no link do vídeo como no nosso material do guia, você consegue ver exatamente os guidance, né, os direcionamentos que vocês podem ter. E aí, os últimos 2 artigos aqui, né? Esse eu acho bem interessante, que fala muito sobre a indústria de tecnologia, né? E como a mudança de valores, de, enfim, estruturas, né, de trabalho, tem feito com que as cadeias de fornecimento, né, tenham mudado geograficamente de local. E isso normalmente está fazendo com que essas grandes empresas de tecnologia tenham mão de obra em locais conhecidos por terem práticas de trabalho análogo à escravidão ou com problemas, né, de práticas de trabalho forçado, e isso traz um olhar importante. Eu separei aqui um trechinho, né, que essas gigantes da tecnologia, né, como Google, Apple, Sony, enfim, diversas outras, né, elas estão mudando os seus modelos de produção para outros países, como Índia, Vietnã, Malásia, Tailândia, Taiwan, muito ali do Sudeste Asiático, né, que normalmente tem práticas de trabalho mais flexíveis ou mais problemáticas, né? E isso gera um risco na cadeia de valor muito grande. Não preciso falar para vocês aqui, mas vale lembrar os casos, né, que a gente teve recentes aqui no Brasil de casos de trabalho análogo à escravidão. Posso citar as vinícolas, né? Eu não vou citar aqui nominalmente nenhuma empresa para não gerar nenhum desconforto, mas se você buscar os casos análogos à escravidão em vinícolas, gerou um problema muito grande para a empresa, né? A gente teve também problemas na cadeia de valor, né, do Carrefour, acabei de citar o nome da empresa, mas foi um problema grave, né, relacionado a um assassinato que aconteceu, né, por conta de uma empresa de fornecimento de segurança que talvez não tivesse preparado muito bem os seus colaboradores, né, os seus funcionários, e gerou todo aquele problema. E um último caso aqui, né, uma montadora de veículos que teve na Bahia caso de trabalho análogo à escravidão. São diversas outras por aí, é uma coisa que continua acontecendo, por mais impactante e difícil que seja de acreditar, e é importante que você tome cuidado para que a sua empresa não seja a próxima. Para isso, você precisa ter um trabalho de devida diligência, auditoria, controle de cadeia de valor, monitoramento, né, e obviamente apoio para que a cadeia de valor tenha cada vez mais importância, né, dentro dessa estrutura. E aqui o último artigo, né, ele fala da influência assimétrica, né, de performance ESG em inovação corporativa, principalmente falando do papel, né, do supply chain, né, da cadeia de valor, transmitindo essas questões. E o resultado que ele sugere aqui nesse estudo, você pode baixar para analisar depois, é que as empresas elas precisam fortalecer a integração de práticas ESG dentro da gestão das suas cadeias de fornecimento, né? Isso parece meio óbvio, mas não é na prática para as empresas. Eu espero que esse vídeo ajude você a entender um pouco mais e começar, né, a movimentar. Não é fácil movimentar qualquer coisa que seja fora, né, dos muros da sua empresa. Você está falando de outras empresas, sejam fornecedoras, clientes, organizações sociais e por aí vai, mas é super importante que esse trabalho comece, porque é uma jornada que não vai mudar de um ano para o outro, mas se ele começa agora, você talvez, num período longo, consiga ter um resultado cada vez melhor.